Estamos tratando acerca da evolução histórica do direito penal. Vimos que a origem do direito penal, quando o direito penal militar adquiriu sua independência, sua vida própria, foi na nossa antiga Roma. Tá? E também vimos que a evolução histórica do direito penal militar em Roma foi dividida em 4 fases. A fase dos reis, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. Vimos também, né, que na segunda fase tinha no tribuno militar um conselho chamado Conselho de Guerra. E ali saía a sentença dos delinquentes. E os que eram condenados a bastonadas apanhava até morrer. Também, né, diga-se de passagem, no Brasil, no nosso meio, também teve o castigo corporal, que foi abolido em 1874. Pessoal, diz na nossa apostila, né, que é inquestionável que as origens históricas do direito criminal, como de qualquer ramo do direito, são principalmente as que nos oferecem os romanos. Então Roma é o berço, né, jurídico do Ocidente, o berço jurídico nosso, inclusive. E o berço jurídico, Roma, né, nos ofereceu o direito criminal tal qual temos hoje. Sua origem histórica, né, o seu embrião foi em Roma, o embrião do nosso direito penal militar, né? Mas é muito importante que, apesar de o embrião, o nascimento, a origem, o marco zero do nosso direito penal militar ter sido iniciado em Roma, foi com a Revolução Francesa, em 1789. Lembra-se dos estandartes da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Na era do Iluminismo, do século XVIII, quando o homem passou, né, de Deus, né, como centro do universo, né, o teocentrismo, passamos para o heliocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem como o fenômeno, como o algo a ser estudado, quando se mudava a mentalidade, né, com a Revolução Francesa, na Idade Moderna, as relações do poder militar com o poder civil, né, que os princípios da jurisdição militar moderna foram estabelecidos. Então os princípios, lembra, estou dizendo a era do iluminismo, foi uma era de revolução mental, iluminismo, as pessoas estavam na idade das trevas, tudo era o diabo, tudo era, né, tinha, a Igreja Católica tinha forte influência sobre o povo, sobre as pessoas. Então em 1789, na era do iluminismo, surgiu então a reflexão, chamada o fim da idade das trevas, e eles passam a enxergar, a refletir, o homem passa a se analisar, a se estudar, a se perceber como um ser autônomo, independente e capaz de por si mesmo obter suas respostas. E eles vão se ausentando da igreja. E nesse diapasão, a Revolução Francesa nos ofereceu, né, 1789 já é considerada a Idade Moderna, foi com a Revolução Francesa, ao regulamentar as relações de poder militar com poder civil, que os princípios da jurisdição militar moderna foram estabelecidos, tá? Despojando-se do seu caráter feudal e de foro privilegiado, estabelecendo-se a restrição ao foro em razão das pessoas e da matéria, limitações que já havia acolhido o direito romano. O que quer dizer as restrições ao foro em razão das pessoas? Hoje nós chamamos, no nosso direito contemporâneo, de ratione persone, ou seja, você vai julgar a pessoa em razão da sua condição de ser. A pessoa é militar, vai ser julgada pela justiça militar. A pessoa é civil, vai ser julgada pela justiça comum. A pessoa, ratione persone. Então começa a haver a distinção, né, a partir dos ideais iluministas da Revolução Francesa, começa a haver a distinção clara de indivíduo para indivíduo. Esse indivíduo merece ser julgado pela justiça militar, por ser militar, e esse pela justiça comum, por ser uma pessoa civil comum. Tá bom? Então, com os ideais, a partir de 1789 da Revolução Francesa, a era iluminista, chamada Idade Moderna, é que houve, né, ali o contraste entre a relação de poder militar com o poder civil, e que se foram estabelecidos os princípios de jurisdição moderna, né, e se deixou o caráter feudal de foro privilegiado, estabelecendo a restrição ao foro em razão das pessoas e da matéria, também chamado de ratione materia. O que isso quer dizer? Vamos julgar, cometer um crime, como o artigo 9º do Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar, cometer um crime previsto no Código Penal Militar, ratione materia. Ou seja, dormir em serviço em razão da matéria. Só o Código Penal Militar pode te julgar por isso. Ah, mas eu sou um civil, não tenho nada a ver com militar. Então você dormiu em serviço, você não vai ser julgado pela justiça militar. Isso porque você não é militar, ratione persone, e ratione materia, você por ser civil não tem aí na matéria civil, ou seja, no direito penal comum, não existe nessa matéria de direito penal comum uma previsão de punição para um civil que dormiu no serviço. Ok? Então, pessoal, é bastante tranquilo, tá? Essa situação de foro em razão das pessoas e da matéria. O foro em razão das pessoas e da matéria surgiu com a Revolução Francesa de 1789, na Idade Moderna, ok? E o direito penal militar surgiu em Roma, tá bom? Em Roma surgiu o direito penal militar, bastante rudimentar e antigo, Idade Antiga e Idade Moderna. Em 1789, com a Revolução Francesa, surge então, com a Revolução Francesa, os ideais iluministas, surge ali, né, as restrições ao foro em razão das pessoas e da matéria, ok? Conforme já foi explicitado. Se houver alguma dúvida referente a esse ponto, teria o maior prazer em discutir esse assunto. Um abraço.